Você já teve a sensação de que tá tudo bem, mas mesmo assim deveria, de alguma forma, tá fazendo mais? Mais coisa, mais dinheiro, mais conquistas, mais planos, como se uma vida tranquila não bastasse. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente e foi por causa de um livro que eu li recentemente que me deparei com uma ideia que confesso que tem me incomodado bastante. A ideia de que talvez a felicidade não esteja em conquistar coisas gigantes, em fazer coisas grandiosas. Talvez ela esteja na coragem de ser uma pessoa comum vivendo uma vida comum. Eu quero muito que esse vídeo seja como uma conversa, então eu trouxe aqui vocês pro meu quarto com um café, com uma luzinha aconchegante, para que a gente realmente possa conversar e trocar ideia. Para quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de ler, né? E eu gosto muito de ler livros porque eu sinto que eles têm a capacidade de nos trazer novas perspectivas para coisas que a gente às vezes já tem uma opinião formada, mas também podem nos apresentar novas ideias sobre novas coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe ainda nem que existem. Conclusões que às vezes a gente não chegaria sozinha ou simplesmente convivendo com as pessoas que a gente está acostumado a conviver. Dito isso, eu tô fazendo a leitura desse livro aqui, A Coragem de Não Agradar. Acho que eu já falei pra vocês sobre ele em outros vídeos, mas ele tem me rendido bons pensamentos, boas conclusões, tem me feito pensar muito sobre muitas coisas. E eu quero, inclusive, depois, em outro momento, fazer um vídeo dando um panorama geral sobre esse livro aqui, mas hoje eu quero trazer um pouquinho só do que, uma partezinha, um conceito que ele me apresentou e que tem me feito pensar muito e quis gravar esse vídeo para conversar sobre isso com vocês. No livro ele fala que a gente se sente feliz, a gente alcança a felicidade através da sensação de contribuição. E que a sensação de contribuição é quando a gente se sente útil em um ambiente, se sente útil na sociedade, se sente útil para outras pessoas, sente que a gente tem um papel de fato, algo para contribuir. E quando a gente chega nesse sentimento de se sentir útil e sentir que a gente contribui, é quando a gente se sente de fato feliz, que a felicidade e a sensação de contribuição estão ligadas. E aí no livro ele mesmo levanta o questionamento, né, o pensamento de tá, então basta a gente contribuir na sociedade para então ser feliz? E todo o sentimento de conquista, né, a autorrealização, tudo que a gente almeja na vida e pensa quando eu tiver isso, quando eu ser isso, eu vou ser feliz, isso tudo não existe? Todas essas coisas que a gente passa a vida almejando, elas não nos levam à felicidade, então? E é então que ele apresenta o conceito de a coragem de ser normal. Por que é preciso ser especial? Por que a gente não pode aceitar o nosso eu normal e comum? É porque a gente está focando nas coisas erradas. Será que isso é comum, que isso é normal, é tão ruim assim? Será que é algo inferior? Será que, na verdade, a gente não é todo mundo normal e comum? Eu fiquei um tempo refletindo sobre isso, né? Deixei o livro um pouco de lado, fui fazer outras coisas e me deparei com um vídeo no Instagram que milagrosamente encaixou perfeitamente aonde os meus pensamentos estavam me levando. A moça falava no vídeo dela, nos lembrava, né, que a gente sempre vive quantificando as coisas. A gente foi ensinado desde criança a sempre quantificar tudo. Então, quando a gente era criança, a gente era quantificado em relação às nossas notas, e aí depois a gente se quantifica em relação a seguidores, curtidas, visualizações, inscritos. A gente se quantifica em quantos quilômetros que tu corre, né? Tudo é um número. A gente tudo mensura, né, em números. Quanto o dinheiro que a gente ganha. E realmente é mais fácil ver tudo por essa perspectiva. Ó, o Nico aqui dormindo. Dessa forma a gente tem algo a se agarrar, a se comparar, é uma forma de mensurar qual nível a gente tá em relação àquela outra pessoa e se comparar, né? Qual estágio de crescimento a gente tá em relação àquela X pessoa.
Só que o problema é que a gente para de focar no que realmente importa em relação às coisas que a gente faz, que é como a gente se sente. Como a gente se sente indo pra escola e aprendendo se isso é divertido, se isso é legal, como a gente se sente naquele ambiente de trabalho, fazendo aquele projeto, estando com aquelas pessoas, fazendo aquele vídeo pro YouTube. E eu acho que a verdadeira noção de felicidade, ela não é quantificável, ela não vem dos números. Não é quando a gente chegar numa quantidade de inscritos é que a gente vai ser feliz. A gente tem que ser feliz gravando vídeo pro YouTube, se conectando com os inscritos que aquele vídeo te traz. O processo de ler um livro, entender um conceito, pensar nele, escrever um texto e um roteiro, pensar em como as outras pessoas vão interpretar isso, como elas serão afetadas e talvez melhorar a vida de alguém, e aí gravar o vídeo, pensar na iluminação no lugar, fazer o café. Esse processo é o que é legal, é o que deveria nos fazer felizes, é esse sentimento, e não a quantidade de inscritos específico, quantidade de visualizações. Claro que isso é importante, mas não é aí o ponto, sabe? E aí o livro levanta um questionamento que me deixou desconfortável. Será que essa necessidade de ser especial não nasce justamente do medo de como a gente é, de quem a gente é, quando ninguém tá olhando? Porque será que esses números são importantes pra gente mostrar pros outros que a gente tem esses números, ou pra gente mesmo? Porque quando a gente pensa em felicidade, normalmente a gente pensa em chegar em algum lugar. Mas talvez felicidade não seja chegar lá. Talvez seja sentir que a nossa presença importa, que a gente faz parte de alguma coisa, que tem pessoas que gostam da gente, que a gente gosta de pessoas, que a gente tem um lugar no mundo, mesmo que pequeno. Eu venho de uma família que tem comércio, então desde sempre eles trabalharam de forma autônoma. Mas, por ser comércio, sempre se trabalhou muito, nunca tinha horário pra nada. E aí eu cresci acreditando que isso era o certo, sabe? A gente veio de um lugar de dificuldade, não de miséria, né? Mas de pobreza, e foi através desse trabalho duro dos meus pais que a gente conquistou uma vida infinitamente melhor, né? Eles conquistaram uma vida infinitamente melhor pra mim e pro meu irmão e pra eles mesmos. Impossível não reconhecer isso, e não tem como negar como o dinheiro e a estabilidade nos dá novas possibilidades. Eu não tô aqui pra negar isso. Mas os meus pais, infelizmente ou felizmente, já passaram por essas dificuldades, né? Colocaram eu e o meu irmão já em outra realidade. Mesmo assim, eu cresci achando que o sucesso seria fazer uma faculdade, abrir um consultório, né? Vender ali as minhas horas trabalhadas, trabalhar muito, comprar uma casa e um carro, ter a minha família e aproveitar a minha família nos fins de semana, quando eu tivesse tempo entre um trabalho e outro. Passear ali para algum lugar, enfim, no final de semana, e seria isso. Mas, nesse processo, eu conheci o Felipe e descobri que não queria trabalhar com os meus pais, na loja dos meus pais, nem fazer faculdade. Passei, a trabalhar com o Felipe na empresa dele de fotografia, onde a gente hoje trabalha fora poucos dias por semana, às vezes muitas horas em um único dia, mas felizmente ganha bem por isso, e em troca a gente tem muitos dias tranquilos para viver a vida de fato, como a gente preferir, para acordar no horário que a gente quiser, treinar no horário que a gente quiser, sair para passear no horário e dia que a gente quiser. Às vezes às 3 da tarde a gente vai ali na praça, enfim. É claro que a gente tem sonhos e obrigações com o nosso trabalho, mas o ponto é que eu me sentia culpada por ter uma vida calma, enquanto os meus pais viviam uma vida cheia por terem uma loja. Por eu ter sido ensinada que esse era um caminho a ser seguido. Trabalhar duro, trabalhar muito. Até que eu entendi, venho enxergando que talvez eu não esteja errada por ter uma vida simples e comum. Ser comum não significa ser medíocre. Significa aceitar que o nosso valor não depende de ser excepcional, de fazer coisas grandiosas, de ter conquistas grandiosas.
Talvez no fim das contas eu viva uma vida completa justamente por ter tempo. Tempo para ler um livro, tempo para descobrir um hobby novo, escrever no meu diário, assistir o pôr do sol na praia, gravar um vídeo falando um monte de coisa para uma câmera, abrindo a minha cabeça cheia de pensamentos e devaneios aqui com vocês, como eu tô fazendo agora. Então eu entendo que essa não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que talvez a gente tenha passado uma vida inteira procurando a felicidade no lugar errado, sendo que ela tá muito mais perto, num lugar muito mais simples e óbvio, muito mais fácil de alcançar do que a gente tenta fazer parecer. Não é desistir dos sonhos, não é falta de ambição. Parar de acreditar que precisamos ser extraordinários para merecer ser feliz. E talvez seja aí que esteja a coragem de ser normal, porque desde cedo a gente aprende que precisa ser especial, que precisa ser o melhor, ter mais, aprender mais, produzir mais, como se uma vida comum fosse uma derrota, um fracasso, uma vida que não valesse a pena. Mas talvez a verdadeira felicidade seja essa vida, uma vida comum, coisas simples e comuns. E quando o livro fala ali sobre contribuição, eu acho bonito porque ele não tá falando sobre mudar o mundo, não tá falando sobre fundar uma empresa, ganhar prêmios ou deixar um legado gigantesco. Talvez contribuir para a sociedade, para as pessoas, seja algo muito mais simples. Fazer um café para quem a gente ama, ouvir um amigo, ajudar um amigo quando ele precisa, gravar um vídeo e dividir pensamentos com pessoas que talvez precisassem ouvir aquilo, ler um livro e deixar ele mudar a gente um pouquinho, adotar um cachorro que apareceu na rua. Talvez contribuir seja participar da vida, ver a vida. E eu acho que é por isso que esse conceito do livro me tocou tanto. Porque eu passei muito tempo achando que a felicidade era uma recompensa que vinha depois. Depois de trabalhar muito, depois de conquistar alguma coisa, depois de merecer. E talvez ela nunca tenha estado lá na frente, talvez ela sempre tenha morado aqui. Numa quarta-feira qualquer, num café quente, num treino sem pressa, num pôr do sol, num livro que faz a gente pensar e na tranquilidade de perceber que talvez não exista nada de errado em ser apenas uma pessoa comum vivendo uma vida comum. Talvez riqueza não seja ter mais coisas, talvez riqueza seja ter tempo para estar presente na própria vida. Talvez a coragem de ser normal seja parar de viver como se a felicidade fosse uma recompensa por ser extraordinário e começar a perceber que ela sempre esteve escondida nas coisas simples de uma vida comum. Espero que eu tenha feito tu aí desse lado pensar sobre as nossas emoções, né? Talvez tenha te levado para um lugar mais tranquilo no meio do caos e da bagunça, um lugar de menos cobrança. Então, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso tudo, por favor, eu quero muito saber. E beijo e até o próximo vídeo.